Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho das dores e problemas que eu encontrei iniciando no mercado de tecnologia. Eu tenho 19 anos, eu já estou na área de tecnologia há pelo menos 2, trabalhei em fintechs e hoje eu trabalho na área financeira e em banco. E quando eu falo de dores e problemas que você vai encontrar na jornada de adquirir conhecimento até conquistar a sua posição, eu estou falando de desafio que você precisa passar, compreender e saber se posicionar e comportar perante esses desafios. E o primeiro ponto que eu coloco aqui, relacionado aos desafios que eu encontrei, é o seguinte: a faculdade ela é importante, mas ela não vai te ensinar a prática, aquilo que você precisa e o que o mercado precisa. E quando você fala de adquirir uma posição no mercado, você tem que ser uma pessoa que atende os requisitos que o mercado está pedindo, a vaga está te pedindo, e você saiba resolver aquilo. E quando a gente fala de faculdade, a faculdade tem um posicionamento assim, muito de, cara, você entender o fundamento, você entender como as coisas funcionam muito bem, mas ela não vai te ensinar exatamente como lidar com esse conhecimento. Como você consegue pegar um problema real de negócio, você utilizar um conhecimento que você aprendeu na faculdade e você resolver isso. E isso você só consegue com a prática, né? Conhecendo a prática e você tendo justamente a visão de como usar esse conhecimento e como você pode aplicar. E aí quando eu falo disso, eu tive essa visão um pouco cedo, né? Com 16 anos eu iniciei ali minha mentoria com o Marcelão, um grande amigo meu aí, meu mentor. Cara, um parabéns nesse vídeo aqui para ele. Ele é um cara sensacional, me ajudou muito. E ele me deu a visão disso e ele sabia que existia um caminho que eu podia trilhar, né? E eu trilhei esse caminho junto com ele. E isso fez adquirir a posição que eu tô hoje, tá podendo fazer esse vídeo para vocês. E quando eu falo que a faculdade é importante, mas ela não te ensina a prática, é justamente isso. Você ter o conhecimento e você aplicar ele. E você só consegue aplicar ele pegando, cara, conhecendo gente, se conectando, pesquisando por problemas reais de negócio. Na internet você encontra. Por isso é extremamente importante você também ser uma pessoa autodidata quando se fala estudo de tecnologia. Eu estudo até hoje tecnologia, eu não tenho tantos certificados, eu faço faculdade também, Ciência e Tecnologia na Federal da ABC, mas eu ainda estudo muito pesquisando, né? A pesquisa te faz ser uma pessoa curiosa a ponto de, cara, você ter o conhecimento e você saber lidar com isso e visualizar diversos problemas e você aprender a resolver eles. E esse é um dos primeiros desafios que você precisa entender para você saber se posicionar com ele. E aí quando você junta visão, você compreende que você precisa pôr em prática e reconhecer os problemas, você consegue estar na frente de muita gente. E quando eu falo de visão, é assim, qual que é o conteúdo que você precisa estudar hoje, de acordo com o seu momento, e o que você quer conquistar, que vai ser importante para você alcançar a sua posição que você deseja, né, o conhecimento que você quer o mais rápido possível. E aí quando você alinha essas três coisas, você consegue passar por isso e continuar evoluindo na sua carreira. E o segundo ponto que eu gostaria de falar aqui é o seguinte: ganhar bem exige você ser competitivo e a régua é alta. Quando você compreende isso, você consegue entender algumas coisinhas, né? E eu lembro muito bem quando eu comecei a estudar que assim, quando a gente começa a estudar, a gente não leva tão a sério. A gente começa brincando ali, estudando um pouquinho, 2 horinhas, 1 horinha e tal, faz algumas coisinhas legais e aí você se conforta, né? Você mesmo se conforta com aquilo porque para você parece uma percepção de evolução. Mas a verdade é que quem está na área estuda todo dia, aprende todo dia e se conecta com outras pessoas todo dia. Eu não me lembro desde a primeira vez que eu adquiri minha posição como estagiário lá quando eu tinha 17 anos, qual que foi a última vez que eu deixei de falar de tecnologia. É muito difícil você passar um dia inteiro depois que você adquire a posição, deixar de falar de tecnologia. E você precisa entender que se você quer adquirir uma posição, por exemplo, de engenheiro júnior, um programador júnior, cara, essa pessoa que está no mercado, ela faz isso todo dia. E você é uma pessoa que vai estar competindo com ela, se você quer adquirir a posição. Então você tem que se comprometer tanto quanto ela se compromete. Se você quiser evoluir rápido e adquirir uma posição rápida que nem eu consegui, né? Então você compreender muito bem isso, que a régua é alta, você precisa ser competitivo, é importante. É claro que você não pode ficar ansioso por causa disso, mas você compreender isso faz com que você leve mais a sério as coisas. Quando eu comecei minha mentoria, eu tinha 17 anos também,
Na verdade, eu tinha 16 quando eu comecei a minha mentoria e 17 eu adquiri a minha posição de estagiário. Depois de 6 meses eu fui efetivado. Isso foi uma das primeiras coisas que assim, entrou na minha mente. E é como a cabeça de uma pessoa que está estudando é totalmente diferente da cabeça de uma pessoa que trabalha já. E você compreender isso é extremamente importante porque, cara, você está estudando, mas você já tem que ter uma cabeça de quem trabalha. Você já tem que ter uma posição de como quem já trabalha, para você adquirir uma posição rápida. E muita gente não leva isso tão a sério. Então, assim, quando eu já estava estudando, tendo mentoria, a gente buscava muito entender problemas do mercado e resolver eles utilizando tecnologia. Não estudar, fazer um projetinho e tal. E é isso que diferencia muitos. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar nesse vídeo. E o terceiro ponto aqui, que eu coloquei aqui, é o seguinte. Eu tô aqui com uma colinha, tá? Conhecer a jornada, reconhecer seu contexto onde você tá, é necessário para você evoluir rapidamente. E é por que eu falo isso? Voltando para aquele ponto que eu falei que a faculdade é importante, mas ela não te ensina a prática, e falando um pouquinho de jornada, a faculdade te impõe alguns conteúdos. É claro que esses conteúdos são muito importantes, cálculo, como o computador funciona por baixo dos panos, o início lá do 0,1, operações binárias, etc. Esse conteúdo é importante, mas não é tão relacionado ao contexto que você está. Se você consegue alinhar o momento que você está de carreira, de estudo, com aonde você quer chegar e o que você pode aproveitar dos conteúdos da faculdade, você consegue alinhar muito bem isso aos seus objetivos. E aqui eu quero dizer com isso, né? É o seguinte, você tem que escolher muito bem os conteúdos que você vai aprender se você quer adquirir uma posição ou o quão rápido você quer adquirir ela. Existem conteúdos que você pode aprender depois. São importantes, mas você pode aprender depois. Então, você conhecer a jornada e ter alguém que possa te mostrar isso, de como funciona, até onde você vai chegar, é importante para você evoluir rápido e com segurança e com clareza de onde que você quer chegar. Você consegue viver o processo melhor. Esse era o terceiro ponto que eu queria falar aqui. E o quarto ponto volta um pouquinho naquela parada de competitividade da cabeça de um engenheiro de software, mas é o seguinte, sem se manter visível e engajado, dificilmente você conquistará uma vaga. E o que eu quero dizer com isso? Cara, você pode ser o cara mais foda do mundo, aprender conteúdos super relevantes, pode saber pra caramba, mas se as pessoas não te verem, você não tá engajado, elas não conseguem atribuir um valor do seu conhecimento e justamente a ponto de você conquistar uma vaga ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, para quem tá estudando, além de você ter uma cabeça de quem já trabalha, cara, você tem que se manter visível, de algum jeito. Né? Eu lembro muito bem quando eu tava estudando, quando eu tinha uns 17 anos, quando eu fazia a mentoria, a primeira coisa que ele falou assim, cara, eu sei que você não sabe tanto, não tem tanto conhecimento, mas cria um LinkedIn e posta as coisas que você aprendeu. Se vocês acessarem meu LinkedIn hoje, pesquisar bem pelas publicações antigas, vocês vão ver o tanto de postagem que eu fazia de conteúdos que eu estava aprendendo. Eu fazia muita postagem, as pessoas viam isso, entravam em contato comigo, já perguntavam assim, cara, você já está no estágio, né? Porque não tinha nenhuma experiência no meu LinkedIn, eu aprendia conteúdos super relevantes, eu questionava, contextualizava, etc. E as pessoas perguntavam assim, cara, você já está trabalhando? Se quiser, você pode entrar aqui, o estágio, já me ofereciam, né? É claro que pela idade que eu tinha, não era qualquer lugar que eu conseguia entrar. Isso foi uma complicação. Mas assim, se manter visível, e não só invisível, não só visível, né? Porque você vai ser visível, outra pessoa também vai ser. Mas se mostrar visível e engajado, você vai estar na frente de muitas pessoas. Por quê? Você demonstra seu valor, as pessoas conseguem ter uma percepção do seu valor e justamente você consegue conquistar a sua posição e sua vaga mais cedo. Então é esses 4 pontos que eu queria falar nesse vídeo. Eu acho que foi um vídeo um pouco rápido. Eu ainda estou aprendendo a criar conteúdo, a poder alinhar o que eu quero passar para vocês e o conhecimento de vocês. E se vocês gostaram, deixa o like aí e bora pra cima. Vamos estudar junto, tô junto com vocês. E é isso. Valeu!